Oi, gente, cá estamos nós novamente e hoje para falar um pouquinho sobre a anatomia e fisiologia humana. A anatomia ela vai estudar todas as estruturas do nosso corpo, a forma delas e a posição anatômica também. E a fisiologia é mais em questão dos sistemas, né, de como tudo funciona e tudo mais. E nós temos algumas divisões dentro da anatomia, que são elas. De início, temos a sistêmica, que ela vai abranger todos os sistemas do nosso corpo, no qual ele vai detalhar como é formado aquele sistema e como funciona também. Nesses sistemas a gente encontra o sistema tegumentar, o nervoso, urinário, endócrino, cardíaco, entre outros. São vários sistemas. Também temos o regional. Mas como assim? Vai acontecer a partir das regiões do corpo, né? Temos a cabeça, o pescoço, o tórax, a pelve. E isso auxilia, essa divisão, ela facilita a orientação da gente em relação a onde está a cabeça, onde estão os membros superiores, inferiores. Então, isso é uma das divisões também. E também temos a posição anatômica, que ela vai ser universal, então vai servir para o mundo inteiro. Então, sempre quando a gente falar de anatomia, nós vamos ver esse bonequinho aí nas mesmas posições. Ele vai estar em pé, numa postura ereta, com a face voltada para frente e o olhar no horizonte, olhando para frente, né? Com os membros superiores estendidos e paralelos ao seu tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente, com os membros inferiores unidos também e com os dedos dos pés voltados para frente também. Então, essa é a posição universal de forma anatômica. E como principais sistemas da anatomia humana, nós vamos encontrar o sistema tegumentar, que ele é formado principalmente pela pele. E a função dele é isolar o nosso corpo, protegendo nosso organismo de agentes patógenos, no caso de doenças, né? E também vai auxiliar na regulação de temperatura do nosso organismo também. Ele vai ser composto pela epiderme, que é a camada mais externa, né? Pela derme, hipoderme e também a gente vai encontrar nesse sistema uma cobertura bem impermeável e super fininha, que é chamada de cutícula. Temos também o sistema esquelético, que ele vai ser formado por ossos, cartilagens, ligamentos e tendões também. A função desse sistema é justamente a sustentação e movimentação do nosso corpo. O osso ele é uma estrutura viva. Essa estrutura ela vai ser bem resistente e vai ter a capacidade de se regenerar quando a gente sofre alguma fratura, né? Quando quebramos algum osso, quando luxamos também. Ele contém células específicas para justamente se regenerar. Também temos o sistema muscular, que é formado pelos músculos estriados esqueléticos. E a sua principal função é a locomoção do indivíduo, né? Que vai permitir a contração desses músculos e assim vai produzir a movimentação da gente. E também temos nesse sistema as fibras musculares. Mas aí essas fibras musculares elas vão ser controladas pelo sistema nervoso, porque elas vão se encarregar de receber a informação e responder essa mesma informação realizando a ação que foi solicitada. Então, é algo pedido, né? O sistema nervoso manda para as fibras musculares um pedido e eles simplesmente realizam quando recebem. Aqui quem fala é Natália e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre alguns sistemas que nós possuímos no nosso corpo. O primeiro deles que eu vou falar é sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos. A principal função desse sistema é ajudar na percepção de mudanças do meio externo e interno do nosso corpo. E ele vai ser dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, fazem parte o encéfalo e a medula espinhal. É nessa parte, justamente nesse lugarzinho, que nós vamos receber mensagens não identificadas que vão ser transformadas em respostas para o nosso corpo, certo?
E nesse local podemos perceber também duas regiões bem definidas, que é a substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta, nós vamos encontrar corpos celulares de neurônios e dendritos, enquanto na substância branca, o que nós vamos encontrar é a presença de axônios. Já no sistema nervoso periférico, que eu falei para vocês, nós vamos encontrar os nervos e os gânglios. Os nervos e os gânglios eles vão ser responsáveis por levar a informação dos nossos órgãos para o sistema nervoso central e daí essa informação que sai do sistema nervoso central vai voltar para os órgãos. O sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em duas partes também, que é o voluntário e o autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário, ele vai ser responsável por inervar músculos estriados esqueléticos que não possuem ação involuntária, ou seja, esses músculos eles não se movimentam com o nosso controle. Já o sistema nervoso periférico autônomo, a inervação desse músculo liso e o estriado cardíaco, eles possuem uma ação involuntária, ou seja, a gente não controla o movimento desse músculo, certo? Ainda existe uma subdivisão do sistema nervoso periférico autônomo, que pode ser simpático e parasimpático. O sistema nervoso periférico simpático, ele vai se relacionar com o estímulo do metabolismo, enquanto o sistema nervoso periférico parasimpático vai se relacionar com a redução. Um exemplo disso é os batimentos cardíacos do nosso coração. Eles são acelerados pelo sistema simpático e vão ser desacelerados pelo parasimpático. Então, para dar continuidade ao nosso assunto, eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema cardiovascular. Esse sistema ele é constituído principalmente por coração e por vasos sanguíneos. Juntamente com o coração e os vasos sanguíneos, vai ocorrer uma distribuição de substâncias para todas as células do nosso corpo, certo? Como eu falei, esses vasos sanguíneos, eles são tubos que vão transportar sangue por todo o nosso corpo. E o coração, que é uma bomba muscular, né, assim chamada, por possuir músculos, por ser constituído por músculos, esse coração ele vai ser responsável por impulsionar esse sangue através dos vasos sanguíneos para os nossos tecidos, os nossos órgãos, enfim. O coração, juntamente com os vasos sanguíneos, eles vão trabalhar juntos para que todas as nossas células do corpo recebam nutrientes e oxigênio, que são coisas essenciais para a nossa existência. O coração é encontrado entre os dois pulmões e sobre o nosso diafragma, e ele possui um tecido muscular cardíaco chamado de miocárdio, e internamente ele é dividido em 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Ele possui também 2 cavidades superiores, que são chamadas de átrios, e 2 camadas inferiores, que são chamadas de ventrículos, certo? Para dar continuidade no nosso assunto, nós vamos falar agora sobre o sistema respiratório, que é constituído por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. A principal função que eu preciso que vocês lembrem e saibam é que o sistema respiratório ele vai atuar na entrada do oxigênio no nosso corpo e na liberação do gás carbônico, que é produzido por nós também. Esse sistema ele pode ser dividido em 2 porções, que é uma parte condutora e uma parte respiratória. Quem é que faz parte da parte condutora e da parte respiratória? Vou dizer. A porção condutora possui as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os bronquíolos terminais. Enquanto a parte da porção respiratória possui os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos. O que acontece na porção respiratória? Então, é nessa porção que vai ocorrer as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio que é retirado do meio ambiente, do nosso meio externo, ele é disponibilizado para o nosso sangue e o gás carbônico ele vai entrar no sistema respiratório para realizar um caminho inverso ao do oxigênio e vai ser eliminado para o meio que nós estamos, certo?
Então, a respiração ela acontece graças a dois movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração. Outro sistema que eu preciso que vocês tenham conhecimento é o sistema digestório. Esse sistema ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e glândulas acessórias. A principal função desse sistema é retirar e absorver nutrientes dos alimentos que nós ingerimos. Então, como eu disse, o sistema digestório ele vai atuar nesse processamento do alimento, certo? E vai retirar do alimento os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. As glândulas acessórias que eu falei agora no início para vocês que fazem parte dessa digestão do sistema digestório são glândulas salivares, que são encontradas na nossa boca, o pâncreas e o fígado, que são duas glândulas. A nossa digestão, vocês têm que lembrar que ela começa na boca. E na boca vai ocorrer a atuação da saliva e dos nossos dentes, que os dentes são responsáveis por triturar o alimento que nós estamos ingerindo, certo? Depois que isso é triturado, ocorre a formação de um bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai seguir para a nossa faringe, vai passar pelo nosso esôfago e vai chegar até o estômago. Lá no estômago, vai ocorrer a ação de um suco gástrico, que vai transformar esse bolo alimentar em uma espécie chamada de quimo. O quimo, ele vai chegar ao intestino delgado e lá ele vai sofrer a ação de algumas secreções produzidas pelo próprio intestino delgado e pelas glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. E lá no intestino delgado é que ocorre basicamente a maior parte da absorção de nutrientes da digestão. Então, depois que ocorreu essa absorção de nutrientes e que o corpo viu que não há necessidade de outros nutrientes, ele vai descartar esse alimento. Isso ocorre através do intestino grosso, pela formação das fezes. Depois da formação das fezes, elas são eliminadas por um meio externo, pelo ânus. Ok. Então, o sistema urinário ele é bem simples e objetivo. Ele é formado por rins, uréteres, bexiga e uretra. E esse sistema ele vai ser responsável por eliminar substâncias tóxicas ao nosso corpo. Como nós sabemos, o sistema urinário ele vai ser responsável pela formação da urina, e a urina ela vai ser produzida nos nossos rins, que vai passar pelos uréteres e vai ser armazenada por um certo tempo na nossa bexiga. Depois, quando a nossa bexiga está cheia, vai ser posteriormente eliminada para o exterior do nosso corpo através da uretra. Isso é o nosso conhecido xixi, a nossa urina, certo? A formação dessa urina, ela vai ocorrer numa região dos rins chamadas de néfrons. Então, essa é a parte principal que eu preciso que vocês saibam. Um outro sistema bem simples que eu quero que vocês conheçam é o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele possui um conjunto de glândulas que vão ser responsáveis pela produção de hormônios que depois vão ser lançados no nosso sangue e vão passar por todo o nosso corpo até chegar aos órgãos nos quais eles vão atuar. Esse trabalho é realizado juntamente com o sistema nervoso, afinal, o sistema endócrino ele também coordena algumas funções do nosso corpo. As glândulas endócrinas, elas estão localizadas em diferentes partes do nosso organismo, certo? E elas são hipófise, tireoide, paratireoides, timo, glândulas suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais. O último sistema que nós vamos conversar hoje é o sistema reprodutor, que é bem diferente tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, ele vai ser formado pelos ovários, tuba uterina, útero, vagina e vulva, enquanto no homem, ele vai ser formado pelo testículo, epidídimo, ductos deferentes, uretra, pênis e algumas outras glândulas. Os sistemas reprodutores, tanto o masculino quanto o feminino, quando juntos, eles vão atuar para garantir a multiplicação, ou seja, a reprodução da nossa espécie humana. Tanto o sistema genital masculino quanto feminino, ele vai produzir os gametas, ou seja, eles vão produzir células que, quando juntas, quando ocorre uma relação sexual, vai ocorrer a fecundação e vai dar origem a um zigoto. Mas o que são essas células? O que são esses gametas? Primeiramente, eu quero dizer que os gametas, eles vão ser produzidos nas chamadas gônadas. Os testículos dos homens são as gônadas masculinas, enquanto os ovários das mulheres são as gônadas femininas. Os gametas são os espermatozoides, que são produzidos pelos testículos, enquanto os
ovários produzem os ovócitos secundários, que nós chamamos popularmente como óvulos. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje sobre anatomia e fisiologia humana. Eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido, certo? Não esqueçam de responder as questões sobre esse assunto que nós vamos colocar no Google Forms para vocês. E até a próxima. Tchauzinho!